No Recife 4 e 1. Está aberta a sala de entrevistas do J. Ferreira agora. J. Ferreira agora. Folha FM. Alô, minha gente, boa tarde. Estou chegando e abraço os amigos que a partir de agora estão aqui na nossa rádio Folha FM. Junto com Patrícia Brenda, pra gente começar a semana tratando de um assunto muito interessante. Boa tarde para você, Patrícia, tudo bom? Tudo em paz, Jota. Boa tarde, como é que você está? Tudo ótimo, você tá de vermelho, né? Começando a semana no vermelho, aquele negócio, literalmente não, é somente a blusa, não é, minha filha? É isso aí, Você não passa dificuldade. Mas olha, vamos falar do câncer, de uma doença muito triste, Patrícia. É, Jota. Câncer gástrico. A Associação Brasileira de Câncer Gástrico, que projeta para este ano cerca de 20 mil novos casos de câncer de estômago, que provavelmente apareçam aqui no Brasil, ou aconteçam aqui no Brasil. É uma doença triste. E a pergunta que muita gente não sabe, você sabia que a doença tem maior incidência nos indivíduos mais velhos? O câncer de estômago é o quinto tumor maligno que mais afeta os homens e o terceiro entre as mulheres. Para falar sobre esse assunto, sobre esses números inclusive, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Rafael Caires. É um oncologista, o nosso doutor, lá que atua na Multiremo, uma clínica especializada no tratamento de câncer localizada no DERB. Boa tarde, meu doutor, tudo bem? Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes. Eu falei besteira, o que eu falei aí é verdade? O negócio Não, é sério mesmo? Infelizmente é verdade mesmo. Assim, os dados de câncer gástrico são, infelizmente, bem entristecedores para a gente. E parece que há uma incidência, porque os gastroenterologistas estão com seus consultórios cheios. Eu conheço pessoas, inclusive, que já vêm sofrendo há bastante tempo, não com câncer, estou me referindo com problemas estomacais, aquele negócio todo, as chamadas úlceras, como é que se diz? Aquela que é, como é o nome? Que vem da cabeça da pessoa, sei lá. Eu estou esquecido o nomezinho que você dá uma expressão. Isso é uma úlcera... De cunho emocional, pronto, isso é uma úlcera estresse, provocado por causa do estresse, estresse, não Jota? é? E outros que têm um problema patológico sério, coisa e tal. Essa palavra estresse aí é só para enganar o paciente, ou isso aí já é um caminho que pode chegar a uma situação mais delicada do câncer, doutor? Então, a úlcera gástrica, né, a úlcera péptica causada pela acidez do estômago, não vai evoluir para um câncer. Essa úlcera gástrica não é ela que vai gerar o câncer gástrico. Não evolui, não evolui. Mas qualquer paciente que tem o diagnóstico de uma úlcera tem que ser realizada uma biópsia, porque muitas vezes a gente tem um câncer ali que está por trás daquela úlcera, a gente não sabia que ela já era realmente um câncer, entendeu? Ou Então, seja, nesse caso, a úlcera ela já é uma manifestação de uma doença que tem por trás. Pode ser provocado por um câncer. Pode ser isso? uma úlcera que pode ser uma lesão maligna, um câncer, ou pode ser uma úlcera péptica causada mais pela acidez mesmo do estômago, que você trataria com medicamentos. Por isso que é importante ser feita a endoscopia e colhido material para biópsia, para a gente poder definir exatamente qual é o tipo de afecção que está cometendo ali naquela úlcera. Doutor, aquela acidez que a gente sente no dia a dia, o refluxo, até quando a gente deve ficar atento e dizer, não, isso aqui já está preocupante? Olha, a gente sempre recomenda que seja procurada a avaliação médica, né? Qualquer mínimo sintoma, porque muitas vezes uma coisa que para você pode ser comum ou simples, já pode ser um sinal de alerta aí para uma doença mais grave. Então, é importante ser avaliado pelo médico. A gente sabe que pessoas mais jovens, a chance de diagnosticar desses sintomas serem mais decorrentes mesmo de um estresse emocional ou de erro alimentar, né? Com o passar da idade, os sintomas podem se relacionar mais a uma doença um pouco mais grave, mas independente disso, a gente sempre orienta uma avaliação médica, porque aí a gente vai poder pedir alguns exames, se forem realmente indicados,
né, e fazer o tratamento com medicação, que hoje em dia para os tratamentos de dispepsia, né, de gastrite, de úlcera, a gente tem medicamentos muito modernos, muito bons, com a eficácia importante. E aí naqueles pacientes que começaram a tratar uma gastrite ou uma dispepsia com medicação, com uma correção dos seus hábitos alimentares, com mudança do estilo de vida, e que mesmo assim não venham apresentando melhora nos sintomas, ou se a gente pedir algum exame de sangue, já tem uma anemia, tem uma perda de peso, tem alguns sintomas que a gente chama de sinais de alerta, aí a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais apurada. Esse paciente tem indicação de ser feita uma endoscopia digestiva alta, para que a gente possa analisar por dentro, né, o estômago e, se necessário, colher material para biópsia, para que a gente possa dar um diagnóstico mais preciso para esse paciente. Esse mal-estar no estômago que você falou, muitas vezes é causado pela ingestão de alimentos, não é isso? Pelo fato da pessoa não ter digerido os alimentos, sei lá, ter uma vida muito apressada, isso de certa forma contribui, não sei. Porque existem outros fatores, o fumo, por exemplo, é uma das coisas que de certa forma contribui para isso, tudo. Mas eu digo com relação a esse sintoma, essa coisa ruim, a questão de você ficar com o estômago empastado, aquele negócio todo. Não tem uma receita, Jota, assim, uma receita para todo mundo, né? Por exemplo, o que a gente sempre fala muito é para o paciente tentar identificar quais são os alimentos que para ele causam mal. Por exemplo, uma pessoa pode tomar café e não sentir nada. Outra pessoa já tem uma intolerância maior. Tomou um café, já no outro dia está com o estômago queimando, com refluxo, né? O que a gente sabe aqui, tabagismo é fator de risco para inúmeras doenças, inclusive para o câncer gástrico, né? Etilismo também, então o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro a gente já considera como um fator de risco para esse tipo de doença. E a gente recomenda sempre a abstenção desse tipo de droga, né? Agora, veja bem, existe também, eu, por exemplo, eu fiz um procedimento cardiológico, um estêncil, aquele negócio todo, e eu tomo um medicamento que, isso desde que eu saí do hospital, que o médico disse, enquanto você tiver vida, você vai tomar esse medicamento, omeprazol, tá? De 40 miligramas, não é? Mas há médicos que são absolutamente contra esse tipo de medicamento. Não só o homeopata, o doutor Celerino Carricone, como o próprio Baima, aquele negócio todo, acha que esse medicamento, com o tempo, ele vai mostrar uma história que o camarada não está esperando. Eu digo, que história, meu Deus? Tá entendendo como é que é o negócio? A gente fica com aquela pergunta. Que história? O que vem? Se eu estou tomando medicamento, porque o médico falou que até a pessoa morrer vai ter que tomar aquele medicamento. Por quê? Eu entendo que esse omeprazol, quando o médico passou, seria para fortalecer as paredes do estômago, para suportar a carga de medicamentos que eu tinha que tomar. Eu tomo muitos medicamentos, né? Muitos medicamentos. Depois alguns foram reduzindo, coisa e tal. Eu ainda tomo um número que eu ainda acho absurdo. Mas o omeprazol, pelo amor de Deus, todo dia no jejum eu tenho que tomar aquele comprimido. O negócio está tão do jeito que se eu olhar para o frasco, o remédio já cai na minha boca. É um negócio há muito tempo. Mas tem médicos que criticam. Não é? Esse omeprazol, ele deixa as paredes do estômago muito finas. Então, o omeprazol, ele é uma das medicações que faz parte da classe de medicamentos que a gente chama de inibidor de bomba de prótons. Ele vai inibir a produção do ácido gástrico, entendeu? Então ele vai diminuir a acidez do estômago. É um tratamento que já tem eficácia comprovada para tratar úlcera, tratar gastrite, tratar refluxo. A gente vem vendo hoje em dia uma prescrição às vezes exagerada da medicação, mas na maioria das vezes, quando você está sendo acompanhado pelo médico, realmente você teria indicação de tomar, ou porque você já tem alguma dessas patologias que precisam usar a medicação para controle, ou, vamos supor, no seu caso, provavelmente você deve tomar medicações como AS, ou algum outro medicamento assim, que pode vir a prejudicar o estômago. E aí você prescreve o omeprazol conjunto
para a gente tentar proteger o estômago da agressão dessas medicações, que viriam a se somar e poderia aí evoluir com uma úlcera aí, com alguma alteração gástrica mais importante, assim, vindo até ter complicações, como sangramentos, ou perfuração do estômago. Então, para esses casos especificamente, a gente realmente indica, principalmente para quem toma AS diariamente, que a gente sabe que o AS já é um irritante gástrico por natureza, né? Os anti-inflamatórios aspirina também. pré-vento, 100 mg. Exatamente, não é? Olha, é por isso que o doutor passou, né? Eu tomo esse O anti-inflamatório também, né? Pacientes que tomam, a gente sempre recomenda o uso de anti-inflamatório somente com prescrição médica, quando realmente indicado, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais dele também é atuar no estômago aí, inibindo a proteção do estômago em relação a essas alterações. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença agora para o doutor Rafael Caires, para a gente movimentar o jornalismo da Rádio Folha FM. Giro na notícia. Giro. Vamos continuar? Vamos, Jota. Muito bom. Agora, Patrícia, veja bem, a gente estava conversando sobre a questão da ingestão do medicamento omeprazol. Agora, saindo um pouquinho desse medicamento, partindo para o lado fitoterápico, que o senhor não tem nada a ver com isso, o doutor Celerino fala muito da pessoa tomar um suco de limão sem açúcar de manhã, né, em jejum, não é verdade? Isso. Se deixa isso de lado, tome isso de manhã. O objetivo seria alcalinizar, né, o ambiente estomacal, né? Se você está com acidez. Olha, eu confesso que eu já tomei uma vez, mas é afta. Eu estava com afta e tomei mesmo. Uma colherada de suco de limão puro. E foi fantástico. Comigo. Fatal não, porque você está conversando comigo. Não, foi fantástico. Ah, fantástico. Fantástico. Olha, eu acho que de Comigo pessoa para pessoa funcionou, talvez viu? mude. Por exemplo, eu tenho um problema de afta, não é? Aí, antigamente, o remédio ainda se podia comprar sem receituário médico, que é sei lá, é uma pomadinha que a pessoa... Eu tenho, inclusive, inexplicavelmente eu estava sem problema nenhum, não havia nenhuma razão, de repente aparece afta. Aí, como eu tenho uma pomada em casa, eu botei, não é? Pronto. Mas aí uma pomada já faz tempo que eu tenho, agora eu procurei saber, ela só vende se for com o papel do médico, papelzinho, a receita fica retida. Não sei, eu acho que o senhor está sabendo que pomadinha é essa, né? Tem umas pomadas... Oxente, eu tenho uma minha só faltava. Jota, você trouxe a pomada, agora eu Jota. falo como Dona Virgínia, minha mãe, eu mata cobra e mostro o pau. Tá aqui o Gigilone. Pronto. Faz tempo que eu tenho essa pomada. Mas quando eu comprei, ninguém precisou de nada. Mas aí eu passei, né? Ela realmente, de certa forma, eu não sei. Né? Continue passando, não pare de passar. Porque é somente aqui, foi de um lado e do outro. Eu estava com uma boca absolutamente normal. Não botei esta boca em lugar nenhum. Tá aqui do jeito que tá. E de repente, o estômago. Tá certo? Porque eu comecei, eu digo, alguma coisa está ocorrendo. Bom, são 4h19. O senhor conhece esse remédio? É uma associação de uma pomada de corticoide, né? Ela vai agir no tópico, né? Localmente ali, para tentar desinflamar um pouco a afta e melhorar, cicatrizá-la mais rapidamente. Mas a gente tem que chamar até atenção, e realmente é importante ser prescrito pelo médico. Muitas vezes elas têm associação com antibióticos tópicos, que hoje em dia não pode mais ser comprado em farmácia sem receita. Mas esse aí eu já tinha em casa. Agora é que estão mudando. E o corticoide, se você passar em grande quantidade, você vai terminar deglutindo uma parcela disso. E a gente sabe que o corticoide também é um dos fatores que podem dar úlcera e lesões no estômago. Então, tá vendo, Jota Ferreira? Vamos voltar pro limão. Tá vendo, Jota Ferreira? Vamos voltar pro limão. 4h20 no Recife. Nós vamos rapidinho pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta até já. Folha FM. J. Ferreira agora. Tudo aqui. 96,7.
As noites da Folha FM ganham um novo espaço cultural com o professor Saulo Gomes. Momento Cultural, o melhor das raízes do nosso povo. Momento Cultural, música, poesias e comentários de Saulo Gomes, aqui na Folha FM. A Rádio Folha FM é a sua melhor companhia. Em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver ligado na 96.7. Pelo rádio, celular ou internet, no folhape.com.br. Mais jornalismo, prestação de serviço, entrevistas e mais espaço para você, ouvinte. Rádio Folha FM, informação e música de qualidade. Seu início de tarde fica mais informativo. Na sintonia da Folha FM 96,7. Com Conexão Notícias. Uma leitura dinâmica e analítica dos fatos. Conexão Notícias. Informação, debate e interatividade. Jornalismo com a credibilidade Folha. Conexão Notícias na Folha FM. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Apresentação: J. Batista. Comentários: Patrícia Raposo. Nós estamos de volta conversando com o médico Dr. Rafael Caires, oncologista da clínica Multiham. Onde é que fica essa clínica? Fica na Rua das Fronteiras. Rua das Fronteiras. Na Boa Vista, perto da Agamenon. Ah, bom. Ali no Derby, né? Isso. É uma clínica especializada no tratamento do câncer de esôfago, garganta, como é que é? Todo câncer, tipo, no câncer de forma geral, doenças hematológicas e doenças oncológicas. Certo. Né? Eu quero lembrar que o nosso telefone está liberado a partir de agora. É o 32245153. Está liberado o telefone? 32245153. Se você quiser ligar para participar ou fazer alguma pergunta relacionada ao tema, aproveite a oportunidade, tá bom? Agora, doutor, vamos falar dos tipos de câncer de estômago. Existem 3 tipos distintos de câncer? O principal câncer do estômago é o que a gente chama do adenocarcinoma gástrico. É o tumor que nasce na glândula do estômago. O adenocarcinoma é o tumor do estômago mais comum. Mas a gente sabe que pode ser acometido também por linfomas gástricos, né? Ou por sarcomas, que são células mais da camada muscular do estômago. O que a gente fala, assim, quando a gente fala de câncer gástrico, quase que a gente fala aqui só do adenocarcinoma. Então, os fatores de risco que a gente vem abordando e o tratamento é mais direcionado ao adenocarcinoma, que é 90% dos casos, né? Agora, tem essas outras que são menos comuns, que baseado no diagnóstico, você vai traçar uma estratégia terapêutica guiada para esse tipo de patologia, assim. Agora, doutor, as causas aqui, porque está escrito no meu release aqui que os médicos ainda não sabem ao certo o que causa o câncer de estômago. Por quê? O câncer, de uma forma geral, ele é causado por 3 fatores, né? Ou por alterações ambientais, que vão levar a um dano celular, né? Ou se você já trouxer essa alteração genética na sua herança, no seu código genético, né? Então tem pessoas que a gente sabe que possuem mutações gênicas que vão predispor a um surgimento de câncer ou numa idade mais precoce, né, ou em uma incidência mais alta naquela família. A gente sabe que câncer gástrico tem uma síndrome chamada câncer gástrico familiar, que está associada à mutação de um gene, e as pessoas que têm essa mutação, elas podem desenvolver câncer em idades jovens, né? Então, sempre que a gente pegar um paciente que foge um pouco da faixa etária do câncer gástrico, a gente tem que estar atento a essa alteração, fazer uma investigação familiar mais aprofundada e fazer um aconselhamento genético dessa pessoa e dessa família. Se a gente diagnosticar que eles têm essa mutação, eles têm que ser acompanhados pelo médico, porque esse paciente precisa fazer endoscopias de uma forma mais periódica e num intervalo de tempo menor. E, em alguns casos, até chega-se a recomendar a gastrectomia, que é a cirurgia para a retirada do estômago, tendo em vista a incidência tão alta nessa população. Mas isso não é da população geral. Isso são pessoas que possuem essa mutação, que não é uma minoria da população.
De uma forma geral, a gente vem notando até uma diminuição na incidência do câncer, porque o câncer gástrico está muito relacionado com o hábito alimentar, né? Antigamente o saneamento era menor, né? Os alimentos, as pessoas não tinham acesso aí aos refrigeradores, muitos alimentos eram salgados, a maneira de guardar os alimentos, então você digeria alimentos que não tinham um cuidado, e aí essas bactérias que iam cometendo o sal do alimento, tudo isso ia danificando o estômago de uma forma a predispor o paciente ao câncer. Outra coisa que a gente sabe que está bem relacionada é o consumo de alimentos enlatados, industrializados, né? Que infelizmente hoje em dia ainda é uma rotina para muita gente, né? Que não... Eu pelo menos eu sou muito frouxo, eu tenho muito medo de comidas enlatadas. Já comi muito na minha vida, não é? Adolescente, por exemplo, então comprava aqueles enlatados de bovino, aquele negócio todo, não é? Para a mãe cortava, para preparar, porque era coisa barata, aquilo que nós tínhamos condições de comer. Depois veio a salsicha salsicha de venda mesmo, era aquela pendurada no cordãozinho dentro da venda, fabricado só Deus sabe como, mas era gostoso, né? A mãe preparava direitinho, coisa e tal, lavava, porque era aquilo que a gente tinha condição de comer naquela época. Não é? Nós estamos contando a história hoje aqui. Eu estou vivo ainda. Mas, Jota, uma coisa que me chamou a atenção é a questão dos industrializados. Hoje em dia, Jota, eu acho que a nossa sociedade ela usa muito mais os industrializados, não é? Do que na nossa infância. Muito. Você tem razão. O que a gente vem notando é assim, que um dos fatores de risco para o câncer de estômago é a infecção por uma bactéria, que é bem prevalente, que chama Helicobacter pylori. E quando você faz a endoscopia, é o H. pylori. Eu ouvi falando desse negócio. É uma bactéria? É uma bactéria que se aloja no estômago, uma bactéria que tem uma prevalência alta na população, né? Em alguns relatos a gente vê que ela é menos incidente só do que a bactéria da cárie. Então a população como um todo é contaminada por essa bactéria. E muitas vezes a troca de talheres e tudo vai propagando essa bactéria de uma pessoa para outra. Passa de uma pessoa para outra? Passa. E aí não é todo mundo que está contaminado por ela, mas se você tiver algum sintoma, tiver uma úlcera, ou tiver alguma alteração na endoscopia que indique aí e você diagnostica a bactéria, você tem que tratar com antibiótico, né? Fazer um curso de antibiótico e omeprazol ou outro inibidor de bomba de prótons para tentar tratar essa bactéria, que a gente sabe que ela está implicada também no surgimento de câncer de estômago. Doutor, desculpa, Jota, qual é a relação com a cárie dentária, por gentileza? A bactéria da cárie ela é a mais comum no mundo, né? Tá. E a bactéria da H. pylori ela perde só para dar cárie. Aí eu chego a tomar um susto, eu digo, meu Deus, será que... Mas eu pergunto ao senhor, a H. pylori, quer dizer, a H. pylori é o nome da bactéria. Eu pergunto ao senhor, isso tem cura? Tem cura. Tem cura. Um tratamento rigoroso? Como Basta é que é? Diagnosticando, tomar um antibiótico, a chance de exterminar a bactéria é bem alta. Quer dizer, se a pessoa não cuidar, esse tal H. pylori pode se transformar num câncer de estômago? Não é ele que vai transformar no câncer, ele vai agredir a célula do estômago e a célula do estômago pode desenvolver uma mutação, né? E aí, com isso, começar a se proliferar de uma forma desordenada, sem controle, que vai levar aos tumores gástricos. Agora, doutor, veja bem, quando se fala em gastro, não é a pessoa fazer o exame, aí se pensa logo na tal borracha que vai engolir. Né? Eu nunca fiz esse tipo de exame, eu confesso que eu nunca fiz. Eu também não, Jota. Não é? Mas eu conheço pessoas que dizem, olha, para poder a gente fazer o exame... A dona Zilma fez, tem que ficar uma pessoa lá acompanhando para poder trazer de volta, que a pessoa vai dormir. Mas para me conta essa história, não, enfia um negócio mesmo na garganta, coisa e tal, para o médico examinar. Quando a gente começa a pensar no negócio, tá entendendo? É melhor me sedar logo em casa, porque eu já vou besta. Mas de qualquer forma, dizem que agora a coisa está tão moderna
que antigamente havia realmente o sofrimento para a pessoa fazer o chamado, como é o nome do exame mesmo? Endoscopia. Endoscopia, o senhor me perdoe, é a idade. Endoscopia. Agora não, agora parece que existem mecanismos que fazem com que o exame seja feito sem muito sofrimento, a pessoa sedada, não é? Para poder tirar um pedacinho para fazer... assim, eu acho que não tem muito como escapar da endoscopia, porque é o único exame que você vai conseguir visualizar o estômago por dentro, né? Então, é diferente de algum dos órgãos que a gente consegue fazer um exame físico no consultório, né, tipo câncer de mama, que a gente consegue ali palpar, indicar uma mamografia, ultrassom. A endoscopia, você tem que visualizar a lesão por dentro. Nem a tomografia ela é tão boa em diagnosticar o câncer do estômago. E para você colher o fragmento, tem que ser feita mesmo a endoscopia. O procedimento é um procedimento seguro, né, sendo realizado por um profissional capacitado. É um procedimento simples que você faz ambulatorialmente. Você vai para a clínica ou para o hospital, né, tem que realmente tomar a medicação para ficar um pouco sedado, para que você não tenha um reflexo aí de vomitar no meio do exame ou ficar desconfortável. Mas é um procedimento rápido, simples, que realmente vai se introduzir o tubo através da boca, né? Ele vai passar pelo esôfago, e aí através de uma câmera o médico vai conseguir visualizar todas as partes do estômago. Onde ele perceber alguma alteração, ele é capaz de colher um fragmento para você encaminhar para fazer a biópsia, né, e poder olhar no microscópio se tem alguma alteração mais grave ali naquela mucosa do estômago. Essa endoscopia, ela dura em média quanto tempo na pessoa sedada? É um procedimento rápido. Num médico que já tem experiência, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Né? A não ser que você faça uma endoscopia e encontre alguma alteração, que aí precise fazer algum procedimento mais específico. Mas o procedimento do exame em si é uma coisa simples e que não tem maiores riscos não para a população geral. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Caires, que é um oncologista da clínica Multiremo. Ela é especializada no tratamento de câncer e fica no Derby, no centro do Recife. Daqui a pouco a gente vai divulgar o telefone de lá. É muito importante, não é, Patrícia? Agora vamos falar dos fatores de risco. Os médicos apontam alguns fatores como de risco para o desenvolvimento de um câncer no estômago. O senhor já falou sobre algumas coisas. Alimentar-se por uma dieta rica em alimentos salgados, defumados em conserva, não é boa coisa, não é? Exatamente, Aí tem. Não recomendamos, não. O senhor já falou. Ter uma dieta pobre em frutas e legumes. A gente sabe que frutas, legumes, bem cuidados, né? Eles são fatores até inclusive de proteção para o câncer gástrico. Então, se você tiver um consumo regular de frutas e legumes, você pode até estar protegendo o seu estômago aí dos danos causados pelos outros alimentos. Agora, já existe um problema também que nós enfrentamos agora, ter que comer frutas e legumes, como é que diz? Orgânicos. Orgânicos, que seria o ideal, que fossem orgânicos, não é verdade? Porque tem uma qualidade que não agride o organismo da pessoa. Mas a gente chega na feira, tudo é com agrotóxico, não é verdade? É verdade. Mesmo assim, com agrotóxico ou não, frutas e legumes, a dieta teria que ser uma dieta rica. Rica em frutas e legumes, e de boa procedência, lógico, né? Comer alimentos contaminados. O que significa? É uma comida dos enlatados? Não, na verdade, alimentos contaminados, provavelmente aqueles alimentos que não estão bem armazenados, né? Alimentos que, carnes que não vêm de uma procedência... Cheirinho desagradável, Isso, né? Exatamente, que já não estão, não tem um armazenamento adequado, não está dentro da validade. É verdade. Pronto, então, alimentos contaminados. Ter muito cuidado. Agora, ter histórico familiar de câncer de estômago, que o senhor já falou na família, não é? Isso, exato. Desde que haja, a pessoa procurar saber, não, alguém da minha família, meu avô, tataravô, é bom consultar o gastroenterologista, conversar com ele. Na dúvida, ninguém tenta acertar coisa nenhuma. Mas essa informação para o médico é absolutamente importante. É muito relevante, exatamente. Se você tiver um histórico familiar rico em casos de câncer, é importante que você comunique ao seu médico para que ele possa tentar ver se enquadra em algum tipo de síndrome genética.
Bom, ter uma infecção por Helicobacter pylori, é a chamada H. pylori. Isso, exato. A gente já comentou sobre isso também, é a bactéria. Isso também já é determinante? Como um fator de risco para câncer de estômago. Fator de risco para câncer? Isso. E... Olha, Jota. Pois é, olha a importância, né, da gente fazer um exame preventivo. Sofreu uma inflamação do estômago a longo prazo, né? Isso que só vive doente disso, não é? Já é uma coisa... Isso, né? As pessoas que têm essa fragilidade, né? Não pode, se come uma bolacha, tem azia e refluxo, não pode tomar leite, essas pessoas, elas são mais suscetíveis, no caso? A gente sabe, assim, a doença do refluxo, ele é um fator de risco, por exemplo, para o câncer de esôfago ou de transição esôfago-gástrica, porque o refluxo vai levar o ácido do estômago para o esôfago, que é uma mucosa que não está preparada para receber uma acidez tão alta. Isso. E para o câncer gástrico. Agora é bom chamar a atenção também que quem tem a gastrite, quem tem azia, não significa que tem câncer, para também não causar um desespero aí na população. O que é importante é que você procure o médico, porque muitas vezes o que você pensa ser um sintoma de uma doença simples pode ser já um sintoma de uma coisa mais grave. Então, o fato de você ter sido detectado essa bactéria H. pylori, isso não identifica absolutamente nada com relação à doença maior que é o câncer, não. Isso, exatamente. Então é que ela pode ser tratada sem problema Exatamente, nenhum. exatamente. O importante é diagnosticar precocemente e fazer o tratamento adequado, para que evite que venha a surgir uma complicação mais grave como o câncer. Fala daqui de ter anemia perniciosa. O que é isso, doutor? É uma alteração que tem no estômago, onde uma das células do estômago não consegue produzir o ácido de forma adequada, né? A gente chama, o estômago fica mais alcalino. Você pode ter deficiência nesse tipo de doença, você tem deficiência de vitamina B12 no corpo. Então a gente chama que tem de anemia megaloblástica, que é um dos tipos de anemia, e também um fator de risco para câncer gástrico, inclusive de uma forma um pouquinho diferente do que a gente costuma ver nesses outros fatores de risco. É uma doença um pouquinho diferente da outra. Muito bom. Além disso, ser fumante, que é uma desgraça, né? E aí é um fator determinante. Apresentar pólipos do estômago. Pólipos são caroços? Isso, geralmente são caroços que você tem que avaliar, porque a biópsia pode ter uma displasia de baixo grau, uma doença benigna, ser um pólipo benigno, mas muitas vezes o câncer pode nascer justamente de um pólipo desse que vai se alterando com o passar do tempo, né, e vai de uma célula benigna, vai modificando e com o tempo vai se tornar uma célula maligna. Então, se você tiver pólipos gástricos, você tem que fazer um acompanhamento também mais periódico, endoscopias e ressecar esses pólipos. Olha, o que o doutor está falando é que não há sintomas específicos de câncer do estômago. Alguns sinais da doença podem, na verdade, ser confundidos com outras doenças gástricas, a exemplo da gastrite, úlcera e outros problemas, não é? Mas nós vamos falar dos principais sintomas relacionados com essa questão que eu acabei de falar. São 4 horas e 38 minutos, nós vamos rapidinho para o intervalo, não é, Patrícia? Isso, Jota. Daqui a pouco a gente volta. Você botou o papel aqui de novo, é? É de novo? Não. Então tá bom. Eu acho que é porque você não me devolveu ainda. Eu não devolvi. Foi, Jota Ferreira. É um caso sério. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta, até já. J. Ferreira agora. Folha FM. Nesta terça-feira tem futebol em dose dupla na Liberdade 7. Náutico. 7h30 da noite, direto da Arena Pernambuco. O Náutico recebe o Ceará. Santa Cruz. No mesmo horário, o Santa Cruz encara o Paysandu na Curuzu, em Belém do Pará. A partir das 6 da noite, a Seleção do Povo traz todos os detalhes de mais uma rodada do Brasileirão. A melhor cobertura dos nossos clubes no Nacional. Você acompanha aqui na Liberdade 7. Recebeu na entrada da área, partiu e que isso? Falta! O juiz chamou um atendimento médico e a partida está paralisada. O estádio está lotado. Aqui bem abaixo da gente, um torcedor não para de roer as unhas. Um outro insiste em falar na mãe do juiz. Um vendedor passa oferecendo refrigerante, água e opa! Ele tá vendendo uma cerveja ali que eu tô vendo.
Acesse o folhape.com.br, um portal que deixa você por dentro de tudo. folhape.com.br, tudo o que acontece. Ouça de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O programa Frente a Frente com Magno Martins. Frente a Frente com Magno Martins. A política como deve ser, transparente e imparcial. De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Aqui na Folha FM. Agora são 4h40, faltam 20 minutos para as 5 da tarde. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Rafael Caires, oncologista da clínica Multi-Emo, não é isso? Eu estava botando um H aspirado, né? Remo. Tá querendo americanalhar o nome, pelo amor de Deus. Multi-Emo. O telefone dessa clínica é 3205-0505, 3205-0505. Ligue para obter informações, como é que você deve fazer. Claro que você tem que ser indicado pelo seu clínico para fazer uma visita, se você tiver com os sintomas que nós estamos falando aqui, ou do contrário, você vai lá e faz marca a sua consulta com um dos profissionais. Doutor, com relação à fadiga, são muitas coisas relacionadas com fadiga. Sensação de inchaço após comer, como é que é? Então, os sintomas do câncer gástrico são inespecíficos, né? Como você bem falou. Muitas vezes são sintomas de empachamento, você come e tem a sensação de que o estômago não esvaziou da maneira mais adequada. Come e fica sentindo queimação no estômago, sentindo refluxo de uma forma mais patológica, assim, se você já tiver alguma alteração diagnosticada, mas que esteja fugindo um pouco do padrão. Se você estiver vomitando, comeu e vomitou logo depois, né, como se a comida não estivesse conseguindo passar aí no trato gastrointestinal. Dor, comeu, sentiu dor, ou está sentindo uma dor epigástrica de uma forma contínua que você não sentia antes, também é importante chamar a atenção para isso. Se fizer um exame de sangue, um hemograma, por exemplo, diagnosticar uma anemia, você pode estar perdendo sangue aí pela lesão do estômago. E ser um indicativo, não que toda anemia vai ser câncer gástrico, mas tem que chamar a atenção se você estiver associado com algum sintoma. Tipo, se você tiver uma azia e já tiver uma anemia, a gente vai ter que ficar com a sinal de alerta aí, a antena mais acesa e encaminhar aí para fazer um exame de uma endoscopia, que é o exame que vai poder diagnosticar se você tem alguma lesão no estômago aí sugestiva de câncer. A azia não é aquela que seja fora do comum, mas de certa forma persistente. Tem pessoas que tratam a azia bebendo água. Minha mãe, por exemplo, Ana Virgínia, ela bebia água, ficava bom. Outras pessoas, né, parece que fica mastigando batata inglesa, Zilma. Batata inglesa? Oxe, então, olha, ela diz que é um santo remédio. Não sei quem botou na cabeça dela. Já tem na geladeira a batata lá. Mas é cozida ou a batata? Não, crua. Crua? Pega uma fatia lá e fica lá o tempo todinho. Não sei, eu tô falando da sabedoria popular ou as coisas que já vêm, porque as pessoas antigas, a gente não tinha, naquela época, não tinha os recursos que tem hoje em dia, não é verdade? Para se ver um médico era apenas o clínico. Quando não era o clínico, era o boticário, era da farmácia, que normalmente o farmacêutico ele consultava. Então ele ministrava o quê? As chamadas, os chamados cachetes da época, tudo bom, enfim. Então nós vencemos essa etapa. Agora surgem fatos novos. É preciso a pessoa se desligar dessas culturas para poder encarar a coisa com seriedade. Mas diga, Patrícia. Paulinho, lá de Carpina. Boa tarde, Paulinho. Ele faz a seguinte pergunta: eu sofro de gastrite, fiz um tratamento de 4 meses e continuo com gastrite. O que devo fazer? Assim, o mais importante é você ser acompanhado por um médico especialista, né? Se você estiver persistindo os sintomas, tem que tentar mudar de alguma forma os seus hábitos alimentares. Tentar saber identificar qual é o tipo de alimento que vai fazer mal a você, porque isso não é o alimento que faz mal para você, talvez não faça para outra pessoa.
saber se está tomando de forma correta a medicação, né? A gente tem como associar medicamentos, tem medicamentos um pouco mais modernos se o primeiro não teve resultado. Mas se realmente persistir os sintomas, se você já não tiver feito, eu indicaria que fizesse uma endoscopia, porque quando a gente faz o tratamento empírico, né, o tratamento só baseado mais nos sintomas e o sintoma não melhora, é uma das indicações que a gente tem para fazer a endoscopia, porque aí a gente precisa descobrir se não tem uma alteração mais grave aí que não seja só a gastrite. Doutor, em que situação a pessoa fica com mau hálito quando o problema não é dentário, e sim do estômago? Ninguém sabe qual é a diferença. Abre a boca, o sujeito morre na hora. É possível isso existir? A gente já ouviu falar isso, mas é possível a pessoa ter esse mau hálito em decorrência de problemas pode ser, intestinais ou estomacais? Pode ser sim. Um dos sintomas pode ser a halitose, né, que é o mau hálito, e ser decorrente de alterações, justamente porque você não conseguiu digerir os alimentos, né, ficou o alimento ali acumulado no estômago e de certa forma vai soltando, vai inalando ali, vai exalando um mau cheiro do alimento que passa pelo esôfago, e você, ao modo de você vai falando, você vai exalando aquele mau cheiro. Então é um dos sintomas que podem ser também de alterações gastrointestinais. Mas tem cura isso? Tem que ser acompanhado pelo médico para saber identificar qual é a causa, né, que está levando a isso. E se a gente conseguir combater a causa, a gente conseguiria tratar essa alteração, sim. Meu Deus, então veja bem, pelo que eu falei aqui, e é bom que as pessoas não fiquem sugestionadas por isso, pelo amor de Deus, as coisas que podem acontecer, né? Bom mesmo é você consultar um médico, não é? Um gastroenterologista, conversar com ele, conte a sua história, seja uma pessoa extremamente aberta com o seu médico, porque não adianta você inventar ou querer esconder alguma coisa, porque os exames vão dizer vão comprovar que você está mentindo, tá? E você deixa o seu médico numa situação bastante delicada, porque ele jamais vai ministrar algum remédio para você só porque você disse que está assim, assado, não é verdade, doutor? Exato. E uma coisa que eu acho que é interessante é a gente chamar a atenção aí que os sintomas do câncer de estômago, eles são inespecíficos, como a gente viu aqui, nem sempre são coisas que você vão passando pelo dia a dia e você não percebe. E, infelizmente, o que a gente percebe no nosso dia a dia como oncologista é que os pacientes já chegam quando conseguem diagnosticar a doença, já está numa fase mais avançada. E a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de estômago vai lhe beneficiar com um tratamento que vai ter a intenção de lhe curar, né? Você vai poder ser operado do estômago e fazer um tratamento com intenção de cura, hein? O câncer de estômago, apesar de ser uma doença grave, uma doença que tem uma mortalidade alta, a gente, quando diagnostica precocemente, a gente ainda tem chance de tentar promover a cura do paciente. Então, o mais importante é que você procure uma avaliação médica, procure seu médico nos sintomas. Se você estiver sentindo alguma coisa diferente, perda de peso, dor no estômago, dor epigástrica, e para que você possa fazer uma investigação mais adequada dessa patologia aí. Uhum. Agora, eu pergunto ao senhor, sobre o câncer propriamente dito na garganta. O senhor falou que a incidência de morte é considerável. Mais de 20 mil novos casos de câncer gástrico por ano, segundo como é o nome o Instituto Nacional de Câncer. Mas o senhor tem mais ou menos uma avaliação de óbitos em decorrência disso anualmente no país? Aqui é no mundo ou no país? É no país. Os dados do INCA geralmente são dados nacionais, né? Dados nacionais. O senhor tem ideia, assim, do número de óbitos, não? Olha, é uma doença que tem uma mortalidade alta. Eu tenho aqui de dados que mais ou menos 13 mil mortes no ano de 2011. Só por câncer de estômago. E houve um crescimento, já que os dados que o senhor tem estão um pouco defasados por culpa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mas esse número o senhor acha que ele cresceu ou se estabilizou? A julgar pelo que o senhor escuta falar, ou por aqueles documentos que o senhor recebe? O tratamento do câncer vem se modernizando com o passar do tempo e conseguindo promover aí uma sobrevida maior para os pacientes, né? Então, nesse caso, se estabiliza? Benefício,
benefícios bem significativos para essa população que há um tempo atrás ele infelizmente não tinha tantos recursos. Não tinha. Mas o que a gente também vem percebendo é que o diagnóstico não vem diminuindo na escala que a gente queria que diminuísse, né? É um tratamento caro, doutor? O SUS cobre isso? Cobre, é um tratamento que é coberto pelo SUS, sim. Né? O tratamento se consiste principalmente assim, nas doenças mais localizadas em cirurgia, né? Que é o tratamento que vai curar o paciente com câncer gástrico, é você tentar operar e fazer a gastrectomia, que é tirar o estômago ou uma parte dele. E dependendo do avançar da doença, se for uma doença que já tiver alguns critérios pelas tomografias, que está um pouco mais avançada local, a gente pode complementar esse tratamento com quimioterapia. Né? Quimioterapia é a medicação que a gente aplica. Pode ser, na maioria das vezes, pela veia, mas pode ser também oral, que você vai fazer para tentar matar as células cancerígenas que estão na circulação. Então, em alguns casos do câncer de estômago, mesmo localizado, o paciente tem indicação de tomar quimioterapia ou radioterapia, que é a radiação local lá, que também para tentar proteger, aí diminuir a chance dessa doença voltar no futuro, que a gente sabe que mesmo tratando com a cirurgia tem uma chance de recidiva. Quando o diagnóstico já está numa fase avançada, quando a gente já tem o que a gente chama de metástases, que é o acometimento de outros órgãos pela doença, aí o tratamento se baseia principalmente em quimioterapia, né, com o intuito de a gente tentar melhorar a qualidade de vida, controlar os sintomas do paciente e aumentar o máximo possível aí a sobrevida desses pacientes, que a gente está conseguindo cada vez mais com a evoluir do tratamento da oncologia. Isso é bom. Agora, doutor, veja bem, o senhor falou que um tratamento, eu não diria preventivo, mas não sei se a palavra seria exatamente essa. Prevenir é melhor que remediar, aquele negócio todo. A partir de que idade a pessoa deve se preocupar com o seu aparelho gástrico? Assim, se você já tiver histórico familiar, né, o que a gente fala em grosso modo é 10 anos antes do caso índice da sua família. Então, se tiver diagnosticado num parente com 40 anos, com 30 anos, teoricamente já tem que começar a fazer exames de uma maneira mais intensiva. Mas a gente não recomenda endoscopia para a população geral, para todo mundo. Isso não está indicado. O que está indicado é, no mínimo, sintoma que se sinta, que procure uma avaliação médica para que seja realizados os exames que são realmente necessários e que a gente possa diagnosticar precocemente aí a doença, para você poder ter a oportunidade de fazer o melhor tratamento. Bom, então nesse caso, a recomendação é procurar um clínico para falar um clínico ou um gastroenterologista. Ou um gastroenterologista, Isso. Não é? Bom, então eu acho que quando a gente fala prevenir, se você tem esse histórico na família, você tem que se preocupar com isso. Caso contrário, se você começa a sentir coisas, não é? Porque ao longo do tempo você se alimenta, excesso, muitas vezes aquela feijoada que a turma organizou, nem sempre é uma feijoada que vai atender. O seu estômago pode não aceitar e aquilo pode trazer consequências desagradáveis, na verdade. Produtos de conserva, por exemplo, as chamadas batatinhas da vida. Bom, enfim, existe uma gama de coisas que fazem com que você se sinta mal. É isso aí. Empastado, meu Deus, coisa e tal. Aí fazer uso de procedimentos. Oxente, agora que eu não estou entendendo mais nada. Acaba de chegar Nádia Maia, a maior forrozeira da face da terra, tá aqui. Mas deixa eu concluir meu raciocínio. Aí o sujeito vai para poder arrotar, ele entende que se arrotar, aí a coisa melhora. Aí vai procurar refrigerante, que tenha o gás, aquele negócio todo, tá entendendo? Que eu sei que o próprio doutor Celerino disse que Coca-Cola é excelente para desentupir pia. Mas o estômago, isso funciona, como é que é? Aí começa a comprar o chamado, alguns efervescentes, aquelas cápsulas de efervescentes, aquele negócio todo, para tomar, não é? Que tem uma concentração de sal muito grande, coisa e tal, lá vai. Bom, aí nesse caso, qual seria a recomendação, doutor, quando começar a sentir isso? Olha, os sais de frutas, né, os comprimidos efervescentes, eles têm um papel ali de alívio sintomático
temporário, né? Se você tiver, às vezes, assim, com gases e não está conseguindo eructar, que é o famoso arroto, o medicamento pode lhe ajudar, mas ele não vai ser o tratamento, ele vai aliviar o sintoma momentaneamente, né? A gente não recomenda a Coca-Cola, a gente sabe que refrigerantes já foram comprovadamente aí que traz malefício à saúde, então não está indicado Coca-Cola, não. Ele qual for, não é? Olha, eu pelo menos eu não gosto, eu não tomo refrigerante, todo mundo sabe disso, né? Eu já comentei aqui, né, Patrícia? Já, Jota, eu não tomo, eu prefiro um suco, coisa e tal. Não significa que eu não possa tomar um refrigerante uma vez na vida, mas nem sempre eu tomo a latinha toda, um pouquinho, uma dose, eu não gosto, não é? Agora, esses outros efervescentes, como é o caso do sal de fruta, são várias marcas, na é verdade? A concentração do sal, isso pode provocar um aumento da minha pressão arterial. Olha, o negócio é sério. Eu não tomo. Eu já andei mastigando. Quando eu tenho esse problema, mastigando o tal da batata inglesa, mas não resolveu por nada. Eu digo, rapaz, tu me desculpa, mas comigo dá certo. Eu digo, rapaz, tá certo. Doutor, eu queria agradecer ao senhor a gentileza de ter vindo ao programa. O senhor não pode imaginar como esse horário agora, as pessoas ficaram atentas a tudo que o senhor falou. E com certeza o senhor vai sentir essa reação na clínica Multi-Emo. O telefone de lá é o 3205-0505, 3205-0505, e essa clínica especializada no tratamento do câncer, ela fica localizada no Derby, na Rua das Fronteiras, número 212. Rua das Fronteiras. Dr. Rafael Caires, que é oncologista, muito obrigado pela vinda do senhor ao programa. Eu que agradeço a oportunidade aí de esclarecer a população e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Amigo, olha, pessoas como o Dr. Rafael, o companheiro aqui que é jornalista, para mim é um prazer. Traga, porque conversar com esses profissionais para mim é uma satisfação muito grande. Tá bom, velho macho? Muito obrigado. Na sequência, Patrícia Breda, pronto. É isso aí, Jota Ferreira. Isso. Agora eu vou te ouvir, que o negócio tá bom, porque eu já estou sabendo. Um grande abraço, a gente volta amanhã, se Deus quiser. E amanhã nós vamos estar com a doutora Noemi Gomes, que é coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco. A gente vai falar novamente sobre a doação de órgão, viu, Patrícia? Isso aí, Jota. Eu acho muito bom. Tem um assunto aí rapidinho, né, que essa semana eu acho que nós vamos ter que discutir aqui. Algumas coisas relacionadas com o negócio do parto, o sofrimento de uma mulher no parto. Não sei se você viu ontem no jornal, foi no sábado, mas nós vamos falar sobre isso, né? Ok? Muito obrigado. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Folha FM 96,7. Informação e música de qualidade. A Excelsior Seguros, fundada em 1943, é uma das mais tradicionais seguradoras do país e uma das poucas com matriz na região Nordeste. A partir do Recife, a Excelsior opera para todas as regiões do Brasil através de uma